Olá, neste vídeo vamos demonstrar como devem ser feitas citações e documentos de acordo com a ABNT 10.520, que teve a sua atualização mais recente agora em julho de 2023. Se você já conhecia a antiga versão, saiba que não mudou muita coisa e provavelmente muitas das mudanças podem até te agradar. Vamos lá então? Continua a mesma coisa, temos dois sistemas, o sistema numérico e autor-data. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o sistema autor-data. Então, para relembrar, caso você já saiba, ou também para quem ainda não conhece, o sistema autor-data é esse que no texto nós colocamos o sobrenome do autor, seguido do seu ano de publicação da obra e também, se necessário, as páginas, como nesse exemplo aqui de baixo de Da Mata. E o interessante é que depois a nossa lista de referências vai seguir a ordem alfabética. Então veja que aqui no texto Santos foi citado antes do Da Mata, porém lá na lista de referências Da Mata precederá Santos por conta de ser na ordem alfabética. Já no sistema numérico, as citações ocorrem no texto por meio de números. Começando na ordem numérica, cada citação vai receber de acordo com a ordem da ocorrência. Então, aqui já não precisamos prestar atenção na ordem alfabética que está o início da chamada das referências. Simplesmente vai seguir o número de ocorrência no texto. Então, Santos foi citado primeiro, ele é o número 1, ele vai aparecer primeiro na minha lista de referências. E cada referência deve estar com o seu número, respectivo número da citação, para que o seu leitor identifique. Mas, como disse, nesse vídeo vamos falar sobre o sistema autor-data, que é um dos mais utilizados. Então, o autor-data, você pode colocar o nome do autor-data dentro do parênteses ou no texto, fora do parênteses, o sobrenome do autor, seguido das informações de ano e data. Vamos ver primeiro aqui, então, quando a gente coloca dentro do parênteses. Com a atualização, agora não é mais necessário escrever todos os sobrenomes em letra maiúscula. A gente vai seguir apenas as iniciais em letras maiúsculas, como estamos acostumados a escrever nomes próprios. E a gente vai continuar separando os sobrenomes de vários autores, no caso de vários serem dos autores de uma mesma obra citada, por ponto e vírgula. Depois separaremos o último sobrenome da data, do ano, por vírgula. E caso seja necessário pôr a página ou alguma outra forma de localização, que é uma outra novidade que temos na atualização da norma, também por vírgula, e fechamos os parênteses. Então, para quem já conhecia, não se usa mais todas as letras maiúsculas dentro do parênteses em uma chamada de citação de acordo com a ABNT 10.520. Lembrando que o ano que nós colocamos como data na citação não é a data de acesso de uma obra, caso ela esteja na internet. E sim a data da publicação. Agora vamos ver como que fica fora do parênteses. A gente vai continuar obedecendo as regras de escrita da nossa língua. Então, nós vamos escrever apenas os sobrenomes com as iniciais maiúsculas e vamos separá-los por vírgulas, sendo que do penúltimo para o último, nós vamos usar a vogal E. Então, veja aqui, segundo Silva, vírgula, Santos e Oliveira. Aí colocamos dentro do parênteses o ano, que vai ser a data da publicação, e a respectiva página, caso esteja aplicado. Veja que esse E é um E normal do nosso alfabeto, a vogal minúscula. Não se usa o E comercial, na nossa língua portuguesa. Se você ver algumas pessoas colocando alguns textos que estejam o E comercial, pode ser que a pessoa esteja utilizando uma outra norma estrangeira. Então, aqui o destaque, separados por vírgula, e do penúltimo para o último, a gente usa a vogal I. E o uso do etial, temos uma novidade muito interessante, que algumas pessoas, na verdade, já praticavam, E sobre a leitura da antiga versão da norma, entendia-se que não era a coisa mais correta do mundo, Mas o que seria agora? A partir de agora, você pode usar o primeiro autor seguido de etial na citação e colocar todos os demais autores na respectiva referência lá no final do texto. Era uma coisa que alguns pesquisadores já faziam, Mas muitas pessoas aí entendiam que não era muito correto à luz da versão antiga
da norma 10.520. Só é importante frisar que isso só pode ser feito, né, o uso da etial, a partir de 4 autores. Se você tiver até 3 autores, tem que colocar os 3, tá certo? O uso da etial é permitido a partir de 4 autores. E é um recurso que pode ser interessante, caso uma mesma obra tenha vários autores, né, que possa, de repente, ficar uma citação muito longa, a chamada fique muito longa no texto. Aí você pode, para fazer os créditos a todos os autores, colocar todos eles lá na lista de referências. Então veja como ficaria, né? Aqui o primeiro exemplo, temos a chamada da citação entre parênteses, com o sobrenome do primeiro autor, seguido de etial, ou ali a segundo, né? Sem parênteses, está apenas o ano 2021 entre parênteses. Sendo que na lista de referências, colocamos todos os autores, né? Então tem o Bernini, Loss, Costa e o Rodrigues. São 4 autores, mas na citação nós podemos citar essa obra por Bernini etial. Então, essa é talvez uma das mudanças que podem agradar a muitos pesquisadores. E as instituições, elas também não serão necessárias escrever todas em letra maiúscula, caso o nome dela não seja assim. E aí vem algumas dúvidas, né? Por exemplo, aqui, por que Embrapa está com, no caso dentro do parênteses, está com apenas a inicial maiúscula e BGE está com todas maiúsculas, né? Aí é uma convenção da língua portuguesa, né, que as siglas, que são quando nós pronunciamos as letras, né, olha, IBGE, eu estou pronunciando as letras, a gente coloca tudo em letra maiúscula. Já quando a abreviatura, né, que você pega o início, né, partes das palavras que compõem o nome da instituição, e forma uma outra palavra com isso. Então, veja, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária formou a palavra Embrapa. Então, quando eu pronuncio essa abreviatura de forma que ela parece uma palavra, que ela forma sílabas, eu escrevo apenas com a inicial em letras maiúsculas. E há alguns casos, né, que você pode achar que estão saindo fora dessa regra. E, às vezes, é por conta de escolha da própria instituição. Então, nesses casos, o que a gente orienta? Você siga a forma que já é consolidada, que a instituição utiliza no documento, certo? Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq, usa o Q em minúsculo, certo? Então, a gente usa do jeito que está lá no documento. E caso você tenha vários documentos, né, e o nome dessa instituição aparece com grafias diferentes, convém que você utilize o que é mais predominante ou que é já mais consolidado, né? Por exemplo, vamos supor que venha um documento que o CNPq está escrito todas em maiúsculo. Porém, a gente já sabe que o consolidado é o CNPq, né, com as 3 primeiras letras em maiúsculo e o Q em minúsculo, ok? E aqui também tem algumas sugestões, né, que são encontradas em muitos manuais de redação, né, que até 3 letras, por exemplo, USP, a gente pronuncia, né? Mas elas são apenas 3 letras. Então, até 3 letras a gente coloca todas elas em maiúsculo. É o mesmo caso também de ONU. Não é mesmo? A gente não escreve ONU apenas com a inicial O em letras maiúsculas, né? Então, são isso. Até 3 letras, mesmo que a gente pronuncie como silábico, a gente coloca todos em maiúsculo. E a partir de 4, né, são em maiúscula somente se a gente pronunciar as iniciais como letras, que é o caso do IBGE. E também temos as exceções, como é o caso do CNPq, e também o caso da UFSCar, que eles consolidaram o uso, né, meio misto. A gente segue o que eles colocam nos documentos deles. Documentos governamentais e lei, que geralmente vai o nome da jurisdição. Então, o que você tem, né? Documentos federais, a jurisdição é o Brasil. Documentos estaduais, a jurisdição vai ser o próprio estado e, assim, respectivamente, a cidade também. A gente também agora vai adotar apenas as iniciais em letras maiúsculas, como é a regra de nomes próprios na língua portuguesa, né? Então, nomes das jurisdições vão ser assim. Não fica mais aquele Brasil todo em letras maiúsculas, né? Nem o São Paulo ou a cidade. E agora, como que fica, né, essa questão da localização, né? Havia muito tempo, as pessoas estavam questionando, né, sobre documentos que hoje, por serem eletrônicos, por serem outros formatos não impressos, eles não têm páginas. São documentos que têm outro tipo de localização de trecho. Com essa atualização, nós podemos usar convenções desses novos tipos informacionais. Por exemplo,
e-books usados em dispositivos, eu não vou falar a marca, que ele usa a palavra localização. Como varia o tamanho, ele não tem como comportar páginas, porém a localização é fixa. Local.264 é a localização. O local está abreviado porque localização é uma palavra um pouco longa, né, para a gente colocar. Aqui também temos o segundo exemplo, um arquivo que está em slide. Nós podemos colocar também o número do slide. Temos outros exemplos, né, como por exemplo leis, que é uma coisa que pega muito. As leis hoje são publicadas, né, na internet, elas não têm páginas, porém elas têm todas aquelas divisões em sua redação. Por exemplo, capítulo, artigo, incisos. Pode também colocar essa localização, como o primeiro exemplo aqui desse slide, lá Brasil, 1998, que é o ano dessa lei, da publicação. Capítulo 5, artigo 49, inciso 1. Então, estamos usando, né, a nomenclatura que eles usam, capítulo, inciso em romanos e artigo em número cardinal. E veja que está tudo abreviado em letras minúsculas, quanto a capítulo, artigo e inciso. E o segundo exemplo aqui, nós temos um vídeo, né, um filme. Então, podemos pôr essa frase, a minutagem que essa frase é mencionada pelo personagem do filme. Então, está lá, 9 minutos e 41 segundos. Então, são formas que agora são permitidas de serem utilizadas nos textos. Aqui é uma sugestão para o caso de que a pessoa queira mencionar o nome da lei, porque realmente às vezes fica estranho, você não vai colocar o nome da jurisdição fora do parênteses, porque a redação vai ficar estranha, né? Mas às vezes você quer fazer uma chamada para aquela citação, então você pode usar o nome da lei no seu texto. Então é apenas uma sugestão, tá? Mas pode ser feita aí de acordo com o seu estilo de escrita. E como fazemos a indicação de autoria quando não é possível identificar um autor, e a gente usa a primeira palavra do título como se fosse o autor. Primeiro vamos só apenas definir uma coisa aqui. Quando o título começa por artigo, seja artigo definido ou indefinido, a gente pega a próxima palavra junto, como esse caso aqui de agermorfologia. E também em casos cuja primeira palavra seja uma monossílaba, como aqui embaixo, né, temos paz e conflito. Não colocamos só paz, né, a gente também coloca as próximas palavras para fazer parte dessa chamada. Dentro do parênteses, nós não precisamos colocar mais todas em maiúscula, então colocamos apenas a inicial desse título, dessa palavra, ou desse conjunto de palavras que vai ser a chamada. Aí a gente acrescenta reticências entre colchetes, porque é uma supressão que nós estamos fazendo, seguida do ano e a página ou localização, se houver e for necessária. Agora vamos ver, de acordo com os tipos de citação, como fica a formatação do texto. Isso aqui também, para quem já conhecia a norma 10.520, houve pequenas alterações muito simples. Então vamos lá, primeiro a gente tem que tipificar quais são esses tipos de citação. A que nós chamamos de citação direta é aquela que nós vamos escrever certinho o texto ipsis literis do autor, né? Ou trazendo para palavras, né, mais usadas hoje, a gente está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Fazendo certinho, citando com as mesmas palavras do autor. E a indireta, que é quando fazemos um resumo, uma paráfrase do texto consultado, e não estamos usando certinho as palavras do autor. A gente está fazendo uma escrita com as suas palavras, vamos dizer assim. Nesse caso, a gente não vai ter uma formatação específica do texto, apenas a gente tem que sinalizar pelo sistema de chamada antes ou depois do trecho citado. Mas a citação direta, por ela ser certinha as palavras do autor, ela tem que ter um certo destaque, para o leitor ficar claro que aquelas palavras não são suas, elas são certinhas as palavras do autor que você citou. Vamos falar primeiro a direta, que ela tem duas formatações. A primeira, se é esse trecho que foi copiado, ele tem até 3 linhas. Ele vai fazer parte do mesmo parágrafo que você está escrevendo, caso você fez a chamada antes, como esse daqui, né? Segundo Guarec, 1985, página 15, abre aspas, coloca o texto, fecha aspas. Se houver uma supressão, é mais do que recomendável que você sinalize para que o leitor saiba que há um trecho antes, né? Então, ó, colocamos até um exemplo que o pessoal pergunta muito aqui, né? Que começou um pouquinho depois do meio da linha e terminou um pouco. Você contando esses 2 trechos não passou de 3 linhas, então está ok. Agora, quando a citação direta ultrapassa 3 linhas,
nós temos que fazer uma formatação diferenciada. Nesse caso, não serão usadas aspas. Nós temos que colocar o texto recuado da margem, certo? Num tamanho menor e com entrelinhas simples. Agora vamos falar sobre esse recuo. A norma fala que o recuo tem que ser padronizado e recomenda o de 4 centímetros. Então, se por algum motivo 4 centímetros for pouco ou muito para o seu texto, você pode colocar um pouco mais, 5 centímetros, por exemplo, ou um pouco menos, um recuo de 3 centímetros, por exemplo. Só que daí todas as citações que forem citações diretas com mais de 3 linhas, você vai ter que fazer o mesmo recuo. Então, se eu coloquei uma recuo de apenas 3 centímetros, a próxima também vai ser recuo de 3 centímetros. E aqui só um lembrete, né, que como nós vimos, no exemplo anterior nós fizemos a chamada no começo, né, antes do texto ser escrito, e nesse aqui nós colocamos após o texto escrito. E isso fica a critério de você escrevendo o seu texto, de acordo com o seu estilo de redação, você escolher se é antes ou depois do trecho, certo? Então, também gostaríamos de enfatizar que uma dúvida que era muito recorrente é sobre a questão do ponto final nas citações. E dessa vez a norma ela esclareceu que o ponto final ele deve encerrar as frases e não a citação. Então, o ponto final, que nem nesse exemplo de citação direta, ele virá após você fechar as aspas, nesse caso que a citação ocorreu antes, e aqui nesse exemplo que a chamada da citação foi posta ao final, não tem ponto final aqui antes da chamada, e sim o ponto final após a chamada. Agora vamos ver alguns exemplos de citação indireta, que é aquela que você não vai copiar certinho as palavras do autor, mas que você vai fazer uma paráfrase, um resumo, uma colocação da ideia daquele autor, mas com suas palavras. Então, nesse caso é simples, a gente só tem que mencionar o nome do autor e o ano da publicação, que vai ser os respectivos que vão estar lá na referência. Pode ser antes, como esse primeiro exemplo, pode ser ao final, como esse outro exemplo aqui. E o intervalo de páginas ou localização, ele é facultativo. Ele é recomendado também, agora não é mais 100% obrigatório, né? Como era antes no caso das citações diretas, porque pode acontecer de documentos que não são paginados e não têm outros tipos de localização. Mas também, no caso de citação indireta, se você achar que é válido colocar o intervalo de páginas ou a localização, você pode colocar. Porém, é facultativo, não precisa colocar, mesmo porque às vezes você está fazendo paráfrase de uma ideia inteira que está colocada em várias páginas, ou até mesmo num livro todo, num vídeo todo, então por causa disso. A citação de citação, que é uma coisa muito polêmica e não é muito recomendável. Estamos colocando aqui apenas, né, a título de conhecimento, mas desde já aviso para evitar ao máximo, né? Então, o que é a citação de citação? É quando você está citando um texto, um trecho, e bem naquele trecho lá, o autor que você está consultando está citando uma terceira pessoa. Então, fica parecendo até uma fofoquinha, né? Você está falando que fulano disse que cicrano citou isso aqui. Fica uma coisa, às vezes, que não é muito confiável. O APUD, ele fica restrito em casos que realmente é impossível localizar o documento original, né? Certo? Fora isso, o correto é você ir e consultar o texto original para estar usando essa citação. Então, vamos ver aqui como que ela fica. É primeiro citado o autor da ideia original e o APUD é o autor da Obras em Mãos. APUD, em latim, significa citado por. Então, se você lê assim, fica até bem simples. Olha, autor da ideia original, citado pelo autor da obra que está em mãos. Então, vamos lá. Aquele texto de Gouge, que ele publicou lá em 1972, foi citado por Nard em 1993, que é a obra que você está consultando. E na sua lista de referência vai somente a obra que você consultou. Que é a obra que foi citada e você não consultou, você não vai fazer referência dela. A gente sempre referencia o que você teve contato, o que você conseguiu ler. Tá? E a tradução, nesta versão da norma 10.520, ela recomenda que caso você leia um texto em outro idioma e coloque o trecho traduzido, você coloque ali, ao final, dentro do parênteses, né? A expressão tradução nossa ou tradução própria. Na antiga versão, vinha a sugestão de você colocar o trecho em original
né, numa nota de rodapé, como está o exemplo aqui. Nessa atualização de 2023, não há menção a essa prática. Porém, se você acha que isso é uma coisa importante, que é interessante o seu trabalho colocar aquele trechinho na língua original, nada impede que você faça isso. Em entrevista, dessa vez a norma vem citando um pouco sobre entrevista, dando alguma diretriz, coisa que a outra também não tinha, né? E ela recomenda seguir as mesmas diretrizes das chamadas, mas elas podem ser adaptadas conforme o caso. Isso eu confesso que acho um pouco complicado, porque na prática a gente sabe que se tiver a mesma formatação de uma citação, às vezes o leitor pode ficar um pouco confuso, porque nem sempre a pessoa vai ler o seu trabalho inteiro, né? Ela está consultando às vezes um capítulo ou outro, essas coisas. A gente julga que é interessante dar uma pequena diferenciada para facilitar quem vai consultar o seu material. E aqui tem a sugestão, né, da norma, principalmente para a maioria dos casos, quando você faz uma entrevista para um trabalho, ao final você não pode colocar, não pode identificar as pessoas que foram entrevistadas, então colocar entre parênteses, né, você colocar entrevistado A, entrevistado B, né, usar como se fosse um pronome aí para os entrevistados, para não colocar o nome dele. Então, aqui já a segunda seria uma ideia nossa. Caso você for realmente colocar o nome da pessoa, a gente então coloca antes entrevistado, certo? Para ficar claro para quem estiver lendo que isso daqui não é uma citação de alguém, mas que a pessoa foi entrevistada para esse trabalho. Então, veja aqui o segundo exemplo. Até o início da década de 90, havia uma faixa amarela no piso da praça marcando o Trópico de Capricórnio. Fechou aspas, porque foi a fala do entrevistado. E colocamos aqui, entrevistado, vereador Albuquerque. Isso aqui é fictício, tá, gente? Não existe esse vereador Albuquerque. Foi apenas um exemplo ilustrativo que fizemos aqui para a ideia que tivemos. Pois se você colocar somente Albuquerque, às vezes no momento de leitura a pessoa pode falar, mas isso aqui tem lá na referência, não tem? Então, para ficar bem claro, não haver dúvidas, a gente sugere que coloque entrevistado. E agora alguns casos especiais de chamada. Como temos coincidência de sobrenomes, é uma coisa que prossegue, né? Então veja, caso você tenha o mesmo sobrenome das pessoas, você pode utilizar de colocar a inicial do prenome na chamada, certo? Para evitar confusão. E caso a inicial ainda se repita, você pode pôr o prenome por extenso mesmo. Isso aqui é uma coisa que é um pouco rara, né? Ter essa coincidência. Porém, isso ocorre muito com pessoas que citam leis federais, porque todos os autores vão ser Brasil e no ano são publicadas várias leis. O que a gente faz para diferenciar? A gente coloca uma letra minúscula na ordem alfabética, de acordo com a ocorrência de citação, e depois vai colocar essa letra na respectiva referência. Então, vamos ver exemplos aqui no próximo slide. Está lá, Brasil 2023A. Então, esse primeiro caso aqui está Brasil. E aqui no final da referência, 2023A. Depois o outro, Brasil 2023B. Então tá aqui, fica mais fácil para o seu leitor encontrar essas referências. E no caso que temos, né, documentos de datas diferentes do mesmo autor, e você está citando todas elas simultaneamente, seria uma citação indireta, né? Você está dizendo, por exemplo, aqui que o Almeida continuou defendendo tal ideia em 1986, também na obra publicada em 1990 e 1995, né? Você pode citar dessa forma aqui, coloca apenas o sobrenome, seguido dos respectivos anos em ordem cronológica. E no caso de uma citação indireta e simultânea de autores diferentes, você está mostrando aqui, todos esses caras concordam em tal coisa, todos esses caras, né, levantaram tal questão, a gente coloca todos eles, seguir a ordem alfabética. Esta é a apresentação sobre citações, né, no formato autor-data. No próximo vídeo, vamos mostrar para vocês as citações que seguem o formato numérico e as especificidades que a atualização da norma trouxe. Obrigado e até mais.